Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, gostaria de informar também que nós damos início a mais uma turma de discipulado, tá? Na terça-feira. Se algum irmão conhecer alguém que deseja participar do discipulado, por favor, me procure no final do culto. Amém? Abra sua Bíblia, querido, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Encontrou, diz: eu achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por termos a liberdade de abrir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra e de tirar dela, Senhor, pedras preciosas, Pai, para nossas vidas, para a nossa salvação, Pai. Muito obrigado, Deus, que o Senhor conduza este culto, conduza esta palavra, Pai. Tem misericórdia daquele que fala, tem de misericórdia, Senhor, daqueles que ouvem também, e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da Tua presença, da Tua graça, do Teu Santo Espírito. Assim nós te oramos, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de seguir, assim como o meu amado irmão abriu o culto, nessa mesma temática, e
entrar com os irmãos e pensar com os irmãos no tema que é espiritualmente maduros. Amém? Nós temos esse desejo ou essa tarefa também de amadurecer a nossa fé, amadurecer aquilo que foi nos dado um dia. Paulo fala aos Filipenses, um pouco antes desse texto, no capítulo 2, versículo 12, que o povo de Filipenses deveria desenvolver a sua salvação. Então nós também temos essa tarefa, temos esse dever, desenvolver a nossa salvação, certo? Paulo inicia aqui no capítulo 3 com o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, quando se inicia isso, quanto ao mais, portanto, desta forma, significa que o texto não vai iniciar aqui o pensamento, mas que ele está apenas concluindo algo que ele falou antes. Paulo, ele instrui, assim como eu falei, a igreja a desenvolver a salvação que foi dada. E o que é desenvolver a salvação? É crescer em santidade. E o que é crescer em santidade? É tornar-nos mais parecidos com Cristo, segundo Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas que acontecem conosco têm um papel, têm um propósito nas nossas vidas. É nos tornar mais parecidos com Cristo. É nos fazer sermos mais parecidos com aquele no qual nos salvou, meus irmãos. Nós temos um chamado, e o nosso chamado é sermos cristãos, pequenos cristos, parecidos com aquele que nos salvou. Então nós não somos chamados apenas para ficar de forma acomodada. Pelo contrário, o Senhor vai nos tirar dessa acomodação para nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém? Então nós, assim como a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, temos esta missão: sermos mais parecidos e amadurecer espiritualmente. Amém? Paulo fala também, queridos, no mesmo versículo, que escrever as mesmas coisas não é um problema. Paulo se utiliza aqui de um recurso pedagógico da repetição. Nós estamos vivendo em um tempo, queridos, que, querendo ou não, muitas das vezes temos que explicar o que é óbvio. É ou não é? Muitas das vezes o óbvio não é tão óbvio para algumas pessoas. Então nós temos que repetir várias e várias vezes. Temos que várias e várias vezes estarmos vendo e revendo aquilo que foi nos dado, para que isso adentre do nosso coração e que possa haver uma semente germinada, queridos, e possa florescer dentro de nós. Então, aqui que eu vou falar, não há nada de novo, tá? E eu não me envergonho disso, porque o Paulo fala as mesmas coisas, então também não me envergonho de falar as mesmas coisas, tá bom? Então não há nada novo, mas para que a gente possa refrescar a nossa memória e possa sair daqui mais uma vez revigorado, nós vamos ver algumas coisas aqui. Paulo, queridos, ele vai falar toda a carta de Filipenses sobre preceitos básicos do Evangelho, coisas que os filipenses deveriam fazer, outras coisas que eles deveriam deixar de fazer. Então, Paulo se utiliza desses preceitos morais e teológicos bíblicos, visando o crescimento espiritual. Assim como meu amado irmão Francisco, ele abriu e aqui falou, que nós devemos olhar para a palavra de Deus de forma séria, porque a palavra de Deus vai falar conosco, e nós devemos dar uma resposta à palavra. Então nós devemos ouvir com atenção, amém? Então, escute aí. Paulo, queridos, para adentrar no processo aqui de amadurecimento espiritual, ele vai falar alguns cuidados e algumas ações que nós devemos atentar para isso, amém? Olha comigo aí o versículo 2. Primeira coisa que Paulo vai falar é ter cuidado com os religiosos.
Versículo 2 a 6, Paulo fala sobre os cães, versículo 2, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Vamos parar por aqui. O que Paulo está falando aqui? De quem Paulo está se referindo? Alguns podem até pensar rapidamente de que Paulo está elencando 3 classes de pessoas aqui. Mas não. Muitos comentaristas bíblicos chegam à conclusão de que Paulo está falando do mesmo grupo de pessoas, mas que ele está apenas adjetivando, está apenas exemplificando a mesma coisa. Paulo está falando aqui, queridos, de cristãos judaizantes. Amém? Cristãos judaizantes. Quem eram esses? Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que ainda tinham dentro de si o desejo de seguir as velhas coisas. Ainda tinham dentro de si o desejo de seguir velhas práticas. Circuncisão, nós vemos aqui, é o ato de cortar o prepúcio, presta atenção, homens, o prepúcio do órgão genital masculino. Jesus. No 8º dia de vida. O que isso significava? Significava de aliançar aquela pessoa, aquela criança, aos preceitos de Deus. Na antiga aliança era assim que funcionava. Lembra de Davi? Quando Davi vai falar, chega diante de Golias, ele fala: quem é esse incircunciso? Davi está dizendo: olha, esse homem, Golias, não faz parte da aliança com Deus. Este homem não tem aliança com Deus. O que esse homem quer falando do nosso Deus? Então, circuncisão era isso. Mas, para a gente não se perder, vamos atentar somente aqui. O que os cristãos judaizantes pensavam, queridos? Eles tinham o desejo, como eu falei, de seguir Jesus, mas acrescentava alguma coisa a mais. Era Jesus mais a lei. Era Jesus mais alguma coisa. Paulo vai tratar deles com mais ênfase lá em Gálatas. Dever de casa para vocês, ler Gálatas quando chegar em casa. Amém? Amém. Opa, irmão Sério vai ler. Amém, igreja? Amém. Isso. Os Gálatas. E Paulo é muito mais enfático lá. Porque ele diz, olha, que esse povo seja considerado anátema, maldito. Então, por que Paulo tem essa atitude com esses cristãos judaizantes? Por que, querido? Por que esses ensinos eram tão perigosos e ainda são tão perigosos? Eu acredito que são perigosos, queridos, porque eles acabam gerando 2 tipos de religiosos. Então, tome nota se você assim desejar. São aqueles que acreditam que precisam fazer alguma coisa para serem aceitos por Deus. Esse é o primeiro tipo de religioso que este pensamento pode gerar. O segundo tipo são aqueles que creem que não precisam fazer nada para ser aceito. Amém? Qual é o primeiro tipo? Aquele que precisa, que acha, que acredita que precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. O segundo tipo é o contrário, aqueles que acham que não precisam fazer nada para ser aceito por Deus. Esses são 2 tipos de religiosos que Paulo está lançando luz para que os filipenses tomem cuidados e para que nós também tenhamos cuidado. O primeiro grupo, queridos, são aqueles que acreditam que precisam fazer algo. E eles acabam se tornando duro com os outros, impondo regra nos outros, impondo preceitos que não estão na palavra de Deus para cima dos outros, costumes que são além do que é bíblico. Você já viu pessoas, e uma mulher bem famosa aí, que diz, olha, não, mulher não pode usar maquiagem porque isso é do demônio. Quem já ouviu isso? Não pode pintar a unha porque eu fui no inferno e vi que mulher tinha a unha pintada lá no inferno. Tem. Alguns são mais rigorosos que dizem, mulher não pode rapar
a axila. Aí, coitada da irmã, fica descabelada, desmaquiada, com o sovaco cabeludo, né? Misericórdia. Nós rimos porque isso é loucura para nós, porque nós entendemos e conhecemos a verdade. Mas existem pessoas que são cada vez mais rechaçadas por causa disso, e se tornam cada vez mais duras com as outras, e aceitam isso, e vivem uma vida não do evangelho da liberdade, mas uma vida apenas moral, apenas isso. Elas vivem, queridos, viram também ativistas, porque elas vão até igrejas, por se sentirem mais importante do que os outros. Eu sou mais importante do que este irmão, porque eu faço mais coisas do que este irmão. Eu sou mais importante do que aquela irmã, porque eu vou mais além e faço mais coisas do que aquela irmã. Aqui já começa a entrar em uma outra seara, né? Do que no pinta-unha a gente não conhece. Mas isso pode ser até mais perto de nós. Fazer para Deus. Porque assim eu posso alcançar alguma coisa de Deus. Fazer para Deus, porque assim Deus vai olhar de um jeito melhor para mim. São religiosos. Religiosos. Só que isso, Jesus trata bem cedo nos evangelhos. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Senhor Jesus vai falando, diz, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizei no teu nome, não expulsei demônios no teu nome, não fazemos muitos milagres no teu nome. A resposta de Jesus, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Viver uma vida, irmãos, de religiosidade, crendo apenas de que eu tenho que fazer coisas para ser aceito, não é uma vida que o Espírito Santo nos revela, não é uma vida que o Evangelho nos revela, é uma vida de vida com Deus, e vida com Deus é uma vida de liberdade no Espírito. Vida com Deus nos orienta de uma forma mais viva, eficaz, queridos. Que as pessoas podem estar fisicamente na igreja, mas os corações estão longe de Deus. É como a parábola do filho pródigo, mas o irmão mais velho. Esteve sempre na casa do pai, mas nunca teve um entendimento com o pai. Nunca teve um relacionamento com o pai. Que perigo, é ou não é, queridos? Que perigo. Porque, queridos, prestem atenção. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Deus me usa, Deus está me usando aqui, mas não significa que eu estou sendo aprovado porque eu estou aqui em cima. Porque o nosso coração e aquilo que nós fazemos deve ser apenas devotado por gratidão a Deus. Servimos a Deus, vivemos na igreja por causa da nossa gratidão a Deus, e não por aquilo que eu possa alcançar fazendo as coisas de Deus. Porque se nós vamos servir a Deus apenas, olha, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar mais, isso não é o que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos revela uma vida de amor à obra, à igreja e a Deus. Amém? Esse é o primeiro tipo de religioso. O segundo tipo de religioso são aqueles que pregam que não precisamos fazer nada. Cuidado, queridos. Esse tipo de conduta pode nos levar a hábitos não bíblicos. Não bíblicos. Sabe, as pessoas dizem assim, olha, tu não precisa ir para a igreja todo dia. Tu não precisa estar na igreja todo dia. Eu já ouvi muito isso. Familiares ainda. O que essa pessoa está pensando, queridos, é porque elas não entendem o que significa vir à igreja. Elas reduzem vir à igreja apenas por bater o ponto, vir aqui, porque eu posso alcançar algo de Deus vindo para a casa do Senhor. E pode, claro, porque Deus é bondoso. Mas elas esvaziam o sentido de que é vir à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor, queridos, é porque nós expressamos essa gratidão.
porque nós demonstramos a nossa insuficiência diante de Deus e a nossa dependência do Pai. Cuidado com essas coisas. Cuidado com muitas das vozes que nós escutamos por aí, irmãos. Há muitas vozes hoje em dia. Nós devemos calar essas vozes e ouvir apenas a voz do Espírito. E nos revela a viver uma vida plena com Deus, de liberdade com Deus, de suficiência somente na sua palavra e no seu Espírito. Quantas das vezes, queridos, e ouça os alertas divinos nessa noite, quantas das vezes parece que nós estamos à beira do mar, mas nós não entramos, nós não avançamos, nós não nos aprofundamos, vivendo essa vida estagnada somente no fazer ou não fazer, se prendendo a coisas básicas ainda do Evangelho, mas que hoje isso caia por terra, no nome de Jesus. Nós possamos progredir, avançar, meu irmão. Nós possamos amadurecer a nossa fé. Outras pessoas estão há anos dentro da casa de Deus, mas não conseguem, queridos, estão estagnadas ainda, da mesma forma que entraram. Chegou a hora de avançar, meus irmãos, a hora de entender o que eu preciso fazer ou não fazer, ou deixar de fazer, mas nós devemos, queridos, mergulhar no oceano da graça do Senhor, dar um passo à frente nessa caminhada divina, amém? Glórias a Deus. Segunda coisa que Paulo vai alertar, calma, querido, agora vai ser mais leve. Segunda coisa, a partir do verso 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Segunda coisa que Paulo vai falar, queridos, é que os filipenses, nós também, devemos abandonar velhos hábitos. Hábitos que não glorificam a Deus, hábitos que nos impedem de amadurecer espiritualmente, hábitos que nos prendem à mesma vida estagnada, irmãos. Velhos hábitos. Para termos sucesso em busca do crescimento espiritual, precisamos entender que certos hábitos, lugares, pessoas, companhias, não convém mais para nós. Não convém mais para nós. Nós cristãos temos um novo modo de pensar, um novo modo de agir, uma nova meta da nossa vida, um novo alvo para nós alcançarmos, um novo chamado para nós. Foi nos dado um novo chamado, que nós precisamos atender a esse chamado. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, estão, mais uma vez eu falo isso, estagnadas na vida espiritual, por manterem certas posturas, certos costumes, que deveriam ter lançado fora há bastante tempo. Há bastante tempo. E acabam presas por causa disso. E pedem, orem por mim, oramos, clamamos, pedimos a Deus. Existem coisas que nós temos que fazer por nós mesmos. Eu já dei esse exemplo, vou falar de novo porque não me envergonho de falar as mesmas coisas. De caçadores de macacos, eu falei aqui. Como que lá na África, eles caçam macacos? Eles abrem um buraquinho, colocam uma noz e deixam um buraco do tamanho da mão do macaco. O macaco coloca a mão, pega a noz, mas não consegue voltar. E os caçadores vão atrás de pegar ele. O macaco vê que os caçadores estão vindo, mas não solta a noz. Se ele soltasse a noz, ele fugiria. Mas ele quer aquilo, deseja aquilo, não abre mão daquilo e acaba sendo capturado por causa disso. O que é que hoje, queridos, talvez nós precisamos nos livrar? É que hoje que nós precisamos deixar, é que hoje que nós precisamos tomar uma atitude definitiva na nossa vida, de abandonar,
de uma vez por todas, para que o Espírito nos encha plenamente da sua graça, plenamente do seu poder. Quem quer crescer espiritualmente, queridos, tem que tomar atitudes espirituais. Atitudes espirituais. Vamos louvar, vamos ouvir a palavra, venham para a casa de Deus, vamos amar uns aos outros, mas você sabe que às vezes tem coisas que nós precisamos fazer. Tem. E a vida com Deus é isso. A vida com Deus não é só a alegria de louvar e de amar e de parabenizar o irmão. A vida com Deus é vida mesmo. E quando nós chegamos lá fora, ela vai cobrar o preço. E nós temos que ter essas atitudes. Atitudes de fé, realmente. Amém? Amém? Glórias a Deus. Entendam, queridos, que pecados não abandonados, pecados não tratados, são pecados alimentados que cobrarão o seu preço. Cobrarão o preço. Eu vejo que vocês estão um pouquinho assustados. Deixa eu aliviar a história aqui para vocês. Calma. Estou amando vocês, tá, irmãos? Estou amando vocês. Estou aqui nesta casa há 11 anos. Os irmãos me conhecem a minha família. O que eu estou falando é um ato de amor para vocês. Assim como todos que sobem aqui amam vocês. Não estamos preocupados se vocês vão gostar do que estão ouvindo, mas isso é para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Escutem. Pecados não abandonados cobrarão um preço. Quando eu era pequeno, cadê seu Ivo? Seu Ivo está ali. Seu Ivo, assim como o Carlinhos me conhece, eu acho que quando eu nasci. E lá na rua, seu Ivo vai saber, quando eu era pequeno, tinha muitas crianças. Muita criança. Amém, seu Ivo? Muita criança. Mas das crianças sempre tem um que é mais gaiato. Não é? E toda vez que nós subíamos e descíamos a rua, quase no final da rua para cá, tinha uma casa que tinha um cachorro. Cachorro grande, cachorro bravo. E esse gaiato, toda vez que passava, ele ia mexer com o cachorro. O cachorro está preso, não vai fazer nada, ele xingava o cachorro. Ficava fazendo hora o cachorro ficava revoltado, mas estava preso. Certo dia nós voltamos, muitas crianças, já quase adolescentes. De alguma forma esse cachorro consegue escapar. E eu vejo o cachorro escapar, minha atitude qual é? Eu travo. Né? É o piripaque do Chaves, né? Eu travei. Foi caco de mim para todo lado. Natanael ficou parado. Ouvi o meu irmão dizendo assim, vem para cá, Natan, como é que vai, irmão? Não vai, querido, não vai. Parei. Mas sabe, querido, o cachorro, ele passou por mim, ele veio babando. Mas ele já foi em direção àquele, né? Aquele. É como se ele estava dizendo assim para mim, eu não quero você não, filho. Eu quero aquele lá. Mas ele foi direto naquele. De 15 ele só marcou esse. Pegou na perna. E eu parado. Eu só tinha meu irmão fazendo assim, foi para o meu lado, estou para o lado. Baixou a unção do Davi nele, ele pegou uma pedra. Mas foi certeiro no espinhaço do cachorro, irmão. O cachorro voltou para dentro de casa. Só pegou aquele. Só foi naquele lá, queridos. O pecado cobra um preço, irmãos. O pecado não tratado, não deixado, cobra um preço. Amém? Mas eu creio que hoje, no nome de Jesus, querido, é uma noite em que nós vamos tomar atitudes para o reino de Deus. Amém? Hoje é a noite em que nós vamos avançar no reino de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Terceira coisa, queridos. Para sermos mais maduros espiritualmente, é uma disposição para enfrentar sofrimentos, para algo maior ser alcançado. Paulo vai falar no verso 10, é isso? Isso, verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo
e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, quando nós pequenos, uma das frases que eu sempre ouvi é que coisa boa não vem de qualquer jeito. É ou não é? Coisa que é bom precisa de trabalho, precisa de disposição. Amém ou não amém? A vida com Deus é boa, amém? Mas a vida com Deus tem sofrimento, tem ou não tem? Tem. Meninos e meninas espirituais, elas não querem isso, elas não desejam isso, elas fogem do sofrimento. Mas o sofrimento é algo pedagógico para nós, assim como a nossa irmã falou na hora do louvor. Deserto, nem sempre é algo ruim, é algo que pode fazer nós avançarmos, crescermos, queridos. E alcançar isto, e enfrentar este sofrimento, nós devemos ter algo primeiramente, na nossa mente, é o valor do que nós estamos buscando. O Evangelho, ele é tratado nos Evangelhos como um tesouro escondido, que um homem achou, lá em Mateus 13, que um homem encontrou, foi, vendeu tudo que ele tinha para conseguir aquilo. Existem coisas que nós temos que perder, existem coisas que nós temos que nos livrar para alcançar aquilo que é mais precioso para nós. Por mais que ainda sofra, por mais que ainda doa, é necessário isso. Deixa eu dar outro exemplo. Um dia antes do meu casamento, estava ajeitando minhas coisas. No outro dia, logicamente, ia casar, né? Casei no civil. E já tinha feito uma casa, tudo, estava ajeitando o restante só das roupas. Minha mãe estava ajeitando as minhas roupas. E minha mãe estava chorando, ajeitando minhas roupas. A cena era mais ou menos assim. Estava dentro do saco. Estava dentro do saco. Meu pai, no auge da sua delicadeza, né? Por que você está chorando, mulher? O menino está casando, não está morrendo. Mas é isso. Guarda essa cena. Estava no saco. Um mês depois, essa mulher, ela estava, chamou o pedreiro estava destruindo o quarto. Eu disse, o que você estava fazendo, mãe? Não, eu estou, saiu, agora eu vou ajeitar para aumentar a garagem. Mulher estava chorando há um mês atrás, agora não quer mais saber. Isso foi um aprendizado para mim. Sabe por quê, queridos? Porque por mais que ainda doa, por mais que ainda seja sofrível, em coisas que nós devemos deixar para trás e prosseguir para algo maior. Ela disse, meu filho, você não volta mais. Não volta mais. Você agora vai viver a sua vida com a sua esposa. Dói, mas não volta mais. E fez assim, meus pais fizeram assim com os outros dois também que se casaram. Foi até mais rápido com os outros, né? Quando estava se arrumando, ela, bora. E é isso, queridos. E nós precisamos fazer, é permitir que o Senhor comece a tratar o solo do nosso coração. Permitir que o Senhor comece a adentrar e quebrar as barreiras, as paredes que estão no nosso coração, nos empatando de prosseguir, de avançar espiritualmente com o Senhor. Que nessa noite, queridos, nós possamos ter essa disposição dada por Deus, essa disposição no Senhor para avançarmos. Amém? Glórias a Deus. Para ir para o final, glórias a Deus. Paulo vai falar, queridos, agora no versículo 12. Leia comigo. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Glórias a Deus. Meus irmãos, nós fomos conquistados por Deus. Nós fomos traídos por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Quem somos nós para que o Deus de toda a terra se lembre de nós? Não somos nada, mas ainda assim Ele se lembra de nós. Mas ainda assim Ele olhou para nós, mas ainda assim Ele desejou nos salvar, lançou sobre nós a sua palavra, nós ouvimos, nos voltamos para Ele, Ele purificou a nossa vida, purificou a nossa trajetória, apagou essa história de pecado passado, e agora nós temos uma vida a viver com Ele. E isso é grandioso. Vamos entender o que nós estamos passando. Mas assim, queridos, como este mundo faz muito bem, ele lança sobre nós distrações. Ele lança sobre nós coisas que vão tomar o nosso tempo. E nós vamos viver uma vida fazendo muitas atividades e deixando o que é de mais importante e precioso de lado. Outra coisa que nós devemos fazer, irmãos, é eliminar distrações. Eliminar aquilo que nos empata de avançar dia após dia no reino dos céus. São coisas básicas às vezes. São coisas boas muitas vezes. Coisas certas muitas vezes. Mas que, se de algum modo não tem influenciado para o crescimento, deve ser eliminado. Deve ser colocado de fora. Nós temos um alvo, amém? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é servir ao Senhor, é aprender do Senhor, é crescer no Senhor. Então isso detém de nós também, perseverança. Irmãos, quantas das vezes, se nós tivéssemos perseverado, nós alcançaríamos aquilo que temos buscado? Quantas vezes nós paramos, deixamos de lado, mas tivermos perseverado mais um pouco, nós tínhamos alcançado. Às vezes eu ouvi dizendo, irmão, por que eu preciso orar se Deus sabe de todas as coisas? E é verdade, não é? Mas eu creio também que aquele que, Deus que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas, Ele também determinou que se nós orarmos em alguma das coisas, nós iríamos alcançar. Porque o Deus que determina o fim, eu creio que também é o Deus que determina o meio. E muitas das vezes o meio é a nossa perseverança. Muitas das vezes o meio é a nossa fé, apesar de tudo. Apesar de tudo. Paulo fala desde o começo, alegrem-se. Um homem que estava preso, isso nós sabemos. Um homem que estava na cadeia, barrado de servir ao Senhor na sua liberdade. Mas ele disse, alegrem, porque isso não para o Evangelho. O Evangelho não é para mim, Paulo está falando, não é por minha causa, mas é por causa do Senhor. É isso que nós devemos ter em mente, queridos. Muitas das coisas é o Senhor que vai na nossa frente. Muitas das coisas é o Senhor que vai nos entregar. Muitas das coisas é o Senhor que está programando para nos dar. Sejamos perseverantes. Sejamos confiantes a quem nós estamos servindo, em quem nós estamos crendo. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. E é isso, irmãos. Às vezes, irmãos, e eu tenho falado e pensado sobre isso, e parece que pessoas não acreditam mais em milagres. Não acreditam mais. Vivido a vida apenas religiosa, assim como eu falei. Vêm para a igreja, sentam num banco, escutam louvor, escutam a palavra, mas parece que a palavra não adentra o coração. Parece que a palavra não faz morada no coração. E não crer que Deus pode fazer o impossível. Não é o possível, é o impossível. Não creio mais em milagres. A nossa fé, queridos, a base da nossa fé é milagre. Paulo fala, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.
Eu tenho que crer que Cristo ressuscitou, porque assim eu vou ressuscitar naquele grande dia. Eu tenho que crer em milagres. Eu tenho que confiar no poder de Deus. Meus irmãos, se nessa noite você tem vivido esta vida apenas religiosa, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Comece a voltar a crer nos milagres de Deus. Comece a voltar a crer no poder de Deus. E comece a orar, comece a viver esta vida baseado nessa verdade. Deus tem todo o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Coisas das vezes, queridos, aqui estamos orando, pedindo oração e orando, esbravejando, acabando a garganta. Mas alguns parece que não creem nisso mais. Volte a crer no nome de Jesus. Volte a confiar no Senhor no nome de Jesus. Não é vergonha nenhuma arrepender e voltar atrás. Não é. É a oportunidade que o Senhor nos dá dia após dia. Toda vez que o sol nasce e que nós acordamos, é a oportunidade para servir a Jesus. Sirva a Jesus da forma que Ele determinou para servir. Confiante, crendo que Ele vai fazer, crendo que Ele vai te guardar, crendo no nome de Jesus. Mas Paulo, nesta época, ele disse que não poderia ter alcançado. Não alcancei ainda. Não alcancei. Aí você falou aqui, culto das mulheres. Eu assim também acredito. Não há aposentadoria no reino de Deus. Não é hora de ficar parado, meu irmão. Não é hora. Não é hora de ficar estagnado. Não. É hora de trabalhar para o Senhor. É hora de viver a vida com o Senhor. É hora de orar, Senhor, e anima, aviva a tua obra em mim, Senhor. Aviva a tua obra em mim. No reino de Deus, na igreja do Senhor, não devem haver espectadores. Apenas aqueles que observam o trabalho. Não, queridos. Que nós não temos supervisores, aqui nós temos trabalhadores, operários da obra de Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí. Isso. Glória a Deus. Nós somos isso, queridos. E para seguir a plena perfeição, a plena fé, maturidade, alcançar isso, nós devemos perseverar. Lá em 2 Timóteo, eu encerro por aqui. Paulo diz, e ele encerrou, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus irmãos, esse é o nosso alvo. Nosso alvo não é conseguir coisas. Nosso alvo não é ter prazeres, por mais que seja bom. O nosso alvo não é conseguir coisas terrenas. O nosso alvo é alcançar a glória, a coroa que nos está guardada. Esse é o nosso alvo. E hoje, meus irmãos, nós possamos redefinir a nossa rota, se nós não estamos seguindo nesse caminho. E alcançar o nosso alvo com a nossa fé e buscar com tudo que nós temos isso. Levante-se hoje de forma mais poderosa no Senhor, de forma mais crendo, mais fiel ao Senhor nessa noite, dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que eu tenho falhado, mas eu sei que o Senhor está aqui, e que o Senhor é por mim, e que o Senhor vai cuidar de mim. É isso. Quando você acordar amanhã, queridos, que essa palavra possa adentrar na sua mente, no seu coração, e você diga: Senhor, hoje eu vou viver para a tua glória. Hoje eu vou viver para agradar o Senhor com a minha vida, para glorificar o Senhor com a minha vida, para testemunhar o Senhor na minha vida. E aí sim, o Senhor vai nos usar. E aí sim, as orações serão atendidas de pessoas vindo para a casa do Senhor.
de pessoas sendo alcançadas, porque o Senhor quer nos usar. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Que Deus te guarde na sua vida, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor.